Metodologías abiertas, verdadero postulado pedagógico y didáctico, se va comprendiendo a medida que lo vivimos, que podemos experimentarlo. Poco a poco, a lo largo de ese vivir y vivenciar, aparece esa razón pedagógica que buscamos. No hablamos de talento, sino de sensibilidad, intuición, musicalidad, sentido común, inquietud, deseo de sintonizar lo que pensamos que debe ser con la realidad y proponernos hacer la realidad, sin estridencias ni altisonancias, pero sí con resonancias, como cantar coplas subiendo al cerro, luego de conocer la introspectiva entre el silencio y el sonido, la excelencia de los compositores del noroeste argentino. Soltar, aflojar, no ajustar, dejar fluir a ver qué pasa, pero ir registrando lo que pasa, lo que nos pasa, el asombro, la emoción y su satisfacción. Es como viajar en un barco juntos, escuchando los sonidos a nuestro alrededor. Pensar outras formas que estamos leyendo pueden ser traducidas en sonidos. Imagina esto, por ejemplo, esta cerca, cómo es construida, las líneas rectas, horizontales y verticales y oblicuas, y cómo eso puede ser traducido en sonido. No hay una regla, es como imaginas que podría ser. Esa es la función.
se transmite la autonomía si no se vive. La educación musical y consiste en el que el niño ame la música. Cuando más la comprenda, más cerca estará de ella. Mirando los libros de Violeta y aprendiendo un poquito sobre su vida. Y entonces pensábamos, ¿por qué creen que Violeta se merece un homenaje? Suaves, lisas, no suaves. Chiquitas son hermosas y peinadas, hacen ruido barnizadas. Como reflexionar con mirada crítica, entre mates y buen humor, sobre el taller al que asistimos, el libro que leímos o el video que acabamos de ver. Creo que por allí va ese desafío de pensar tanto la formación en la educación musical como de la docencia en general, desde ese entrelazamiento de las resistencias y las disidencias pedagógicas, construyendo una posición política más fuerte, más relevante, más evidente frente a los intentos de sujeción que tenemos en las políticas educativas en toda América Latina. Hola a todas, todos y todos. Yo me llamo Glauber Resende Domínguez. Yo estoy presidente de FLAD en Brasil y me gustaría de hablar un poquito sobre la situación de la educación musical en Brasil a partir de las temáticas del segundo EVLEM. Y para esta charla me voy a invitar el vicepresidente de FLAD en Brasil, que es el maestro Micael Carvalho dos Santos. Y gostaríamos nosotros dos, de pedir permiso a ustedes para que hablemos en portugués, ya que FLADEM es una institución que es de varios países que hablan diferentes lenguas. Entonces vamos a partir de ahora empezar a hablar en portugués, claro que despacio para que todos puedan comprender lo que estamos hablando. Olá a todas, todos, todos. Micael, seja bem-vindo a essa conversa, para a gente poder falar um pouquinho sobre a temática desse segundo EVLEM, que é a educação musical atual, métodos, modelos, enfoques, modalidades ou modas. Vamos conversar um bocadinho sobre isso, Mica? Vamos lá. Está na próxima lâmina, como que está a questão dos processos criativos nos territórios da educação musical no Brasil nesse momento? A leitura que a gente tem, considerando o contexto de pandemia, em que grande parte das aulas de música tem acontecido de maneira híbrida, tem sido um desafio, porque para aquelas e aqueles docentes que estão trabalhando remotamente, a tela ela é um certo limitador, não é isso, Micael? Exatamente, né? E, além disso, né, como a gente mora, né, num país com dimensão continental, as desigualdades elas são bem diferentes, né? Então, nós temos uma realidade que ela é múltipla, ela é muito diversa, e que há, né, desigualdades, né? Em algumas situações, essa desigualdade ela é mais aprofundada. Então, nós temos uma relação de processos
criativos no território de educação musical, que acontece, né, claro, de forma remota, mas acontece em alguns momentos, por exemplo, considerando, por exemplo, a educação básica, né, acontece com mais frequência nesse momento de pandemia, né, nas instituições particulares do que as públicas, por exemplo, né, por conta, né, da situação socioeconômica, etc. E há outros elementos também do ponto de vista pedagógico, não é, Glauber? Exato, exatamente. Que inclusive estão em xeque nesse momento, né? Que inclusive preocupa a todos nós aqui no Brasil sobre como isso vai ser no pós-pandemia. Acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre a próxima lâmina, não é isso, Micael? Exato. Então, a pergunta que se faz, modelo artístico ou modelo curricular? Entre teoria e prática, a relação entre experiências musicais, conteúdos e desenhos curriculares. Essa é uma questão para a gente também, porque existe uma tradição de pensar ainda muito de maneira dicotômica, teoria de um lado e prática de outro. E a gente procura pensar aqui no Brasil, nas práticas de educação musical, uma lógica curricular, um modelo curricular que se paute no modelo artístico, friccionando essas duas coisas. E aí, pensando em Paulo Freire, por exemplo, é interessante pensar na pedagogia da praxis, não é isso, Micael? Exato, né? Então, acho que é um desafio nosso, né, pensar a prática dentro, né, dos vários espaços educativos, que não só, né, as instituições formais de ensino, né, mas outros espaços em que acontecem as relações, né, educativas, né, a relação entre música, cultura e sociedade, como isso afeta as compreensões do que é isso, o que são modelos artísticos, né, o que são currículos, né, as diferentes formas de se fazer, de se viver o currículo, né, pensando o currículo como algo vivo. No Brasil, a gente também tem essa dimensão muito diversa, né, porque nós temos, por um lado, disposição do sistema educacional, várias contra-reformas, né, que alteram, indicam e que, de certa forma, condiciona elementos para se pensar modelos curriculares e, né, pensando a parte da arte, né, da música também, modelos, né, de arte e de música. Mas, por um lado, também, né, nós temos várias práticas interessantes, né, práticas potentes de música acontecendo em vários lugares do país, né, e que tem feito, né, resistência, que tem feito proposições com outros desenhos possíveis, né, com desenhos que possam dialogar, inclusive que podem e que dialogam diretamente com os princípios do Fórum Latino-Americano de Educação Musical. Ótimo, Micael. Vamos para a próxima e última lâmina para conversar um pouquinho sobre esse último aspecto. A formação do pensamento crítico, pedagógico e musical. De fato, é um exercício para nós trabalhar com as pedagogias emergentes, debater as questões da decolonialidade da educação musical, as questões de gênero, sexualidade e educação musical, trazer para o centro do debate uma lógica interseccional que debata raça, classe, gênero e outros aspectos que fazem parte de alguns marcadores que oprimam as pessoas no país. Então, a gente está forjando o pensamento crítico pedagógico a partir de marcadores que procurem problematizar tais aspectos. Não é isso, Micael? Exatamente. E aí há de levar em consideração, né, o papel das associações e dos fóruns, né, na provocação desse debate. E na proposição formativa também, porque quando a gente pensa essa formação, ela não acontece só nas instituições de ensino superior, ela acontece por outras vias também, né? E aí nós temos um papel fundamental nesse processo, que é provocar esses debates, né? A exemplo do que foram, né, as ações do ano passado do Fladem Brasil, né? O Fladem Brasil Online, as práticas, as lives pedagógicas, onde nós propusemos discussões com temas emergentes, né, com temáticas que não são tão comuns na educação musical, mas que elas carecem, né, de uma reflexão mais ampla, mais aprofundada. Então, esses espaços, eles também são espaços formativos com temas, né, que debatem, né, relações étnico-raciais, que debatem diversidade, diversidade sexual, gênero, que debate música, educação musical e etnomusicologia, que discute o papel
o papel, né, da nossa relação dentro, né, de contextos políticos e sociais, como, por exemplo, esse que nós vivenciamos no Brasil e outros, né, onde tem situações de autoritarismo e tentativas de silenciamento a temas que são caros, né, para nós. Então, é importante a gente levar em consideração essa provocação que o Fórum, né, especialmente o FLADEM Brasil, tem feito para que a gente formule e amplie essa rede de pensadores críticos numa perspectiva de multiplicar uma compreensão mais ampliada do que é a música, do que é a educação. Ótimo, Micael. Então, pessoal, essa é a nossa contribuição do FLADEM Brasil, que possamos, todas, todes e todos, continuar pensando sobre a educação musical e a temática proposta. Que todos aproveitem o segundo evento. Tchau, pessoal. Obrigado.